Boa tarde. Boa Estamos aqui, reunidos para a gente fazer uma roda de conversa sobre o capacitismo. Essa roda de conversa vai ser submetida ao Festival do Conhecimento da UFRJ de 2021 e espero que a gente tenha um momento assim agradável de troca, tá? Eu sou Damiane, técnica em assuntos educacionais da UFRJ, atuo na extensão universitária do Instituto de Geociência e no núcleo de acessibilidade do Museu da Geodiversidade, também do Instituto de Geociências. Eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados na altura do ombro, uso um óculos de grau com armação azul, estou vestindo uma blusa também azul escura. Para a gente começar, né, esse nosso bate-papo aqui, a gente apresenta o conceito, né, de deficiência que está estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, que considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Durante muito tempo, né, na nossa sociedade, as pessoas com deficiência era vista como pessoas incapazes, né, corpos imperfeitos, e que deveriam ser excluídos da sociedade, porque eles não estariam aptos a participar, né, da vida social e por terem algum tipo de deficiência, não seriam produtivos no mundo capitalista. Esse foi o modelo, né, o modelo biomédico que vigorou durante muito tempo na nossa sociedade. Durante muito tempo, algumas pessoas, vendo que esse modelo biomédico não atendia à realidade das pessoas com deficiência e numa busca de inclusão, equidade, passou a liderar, né, movimentos para que o modelo biomédico fosse mudado para o modelo social da deficiência. E aí o que visa esse modelo social da deficiência? A gente enxerga as pessoas com deficiência como pessoas capacitadas, né, a ter uma vida plena, com direitos de atuar na sociedade, e que os impedimentos não seriam os impedimentos que fazem parte do seu corpo, né? E sim impedimentos que a sociedade impõe para que essas pessoas com deficiência não participassem plenamente da vida em sociedade, né? E durante muitos estudos, a gente tem um estudioso chamado Romeu Sasaki, que apresenta para a gente algumas dimensões da acessibilidade, né? Porque já que a questão da deficiência e acessibilidade passa a ser uma condição da sociedade em si, então a sociedade precisa se, né, adaptar, estar em condições para que essas pessoas com deficiência consigam realizar todas as suas atividades. E essas dimensões que ele colocou são as seguintes: são as barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras metodológicas, barreiras instrumentais, barreiras programáticas e barreiras atitudinais. E aí, dentro dessas barreiras, a gente encontra a questão de vencer, né, de
não ter mais os preconceitos, os estereótipos, os estigmas e as discriminações relacionadas ao comportamento, né, da sociedade em relação a pessoas com deficiência. Essa seria a questão da barreira atitudinal. E aí, para a gente dar assim, um start, a gente separou algumas frases, né? Assim, você está na universidade? Como conseguiu passar? Deixa de ser retardado. Coitado, é aleijado. Não está vendo? Está cego? Não tenho pernas para isto. Não dá uma de João sem braço. Quem nunca ouviu e quem nunca falou essas frases, né? É, e essas frases fazem a gente refletir sobre o que é capacitismo. E aí, para a gente ouvir, né, vocês um pouquinho, a gente queria que vocês falassem para a gente o que é capacitismo, né? E se vocês já sofreram, o que vocês acham sobre isso, como que a gente pode colaborar para que a sociedade seja, né, menos capacitista. E aí eu abro o primeiro bloco de rodadas, tá? Quem quiser responder pode abrir o microfone e começar a falar. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Natália Rosário, sou estudante de arquitetura da UFRJ e sou bolsista de extensão do Museu da Geodiversidade, no projeto Um Museu para Todos. Eu vou fazer uma autoaudiodescrição bem breve. Sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, lados longos na altura do peito. No fundo, tem uma cortina branca, parte de uma parede rosa claro, um armário de madeira e uma televisão. Eu estou usando uma blusa azul escuro com bolinhas brancas. Em relação ao capacitismo, eu entendo como uma atitude em que a gente, né, não reconhece, né, direitos civis, políticos, sociais, né, de qualquer pessoa com deficiência. Em relação ao meu dia a dia, né, não só como bolsista de extensão num projeto de acessibilidade do museu, mas eu tenho pessoas com deficiência na minha família, e eu acho que todo mundo já ou presenciou uma situação de capacitismo, ainda que seja um capacitismo velado, como, por exemplo, né, aj ajudar, entre aspas, uma pessoa com deficiência visual, sem você ter recebido qualquer pedido para isso. Então, é uma forma de capacitismo velado, né? Você não ter sido solicitado a nada e ainda assim você fazer uma intervenção. Eu tenho uma prima com síndrome de Down, ela já tem 18 anos, e ainda assim as pessoas não reconhecem os direitos de manifestação da sexualidade dela. Ainda tratam ela como uma criança, né? Ela tem um namorado e ela tem síndrome de Down, e ela tem todo o direito de manifestar a sexualidade dela. E ainda assim, muitas pessoas falam com ela como se ela tivesse 8, 10 anos de idade. Isso também é uma forma de capacitismo. Se mais alguém quiser contribuir, a Maria, né, ela tem é uma pessoa com deficiência visual, acho que ela pode falar um pouco sobre essa situação de você ser, né, uma pessoa invasiva nesse sentido. Eu acho que essa atitude de você agir sem ser solicitado é uma atitude muito invasiva e é capacitista. Acho que a Maria pode até, inclusive, falar sobre alguma experiência que ela tenha passado e ajudar a gente a refletir um pouco sobre isso. Sim, sim, claro. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Rosilene, eu curso letras na UFRJ, faço parte do coletivo Eficientes, né, que é um coletivo bem recente, assim, de pessoas com deficiência, e faço parte também do movimento Correnteza. E, bom, eu vou fazer uma audiodescrição aqui, rapidamente. Bom, eu tenho pele clara, tenho cabelos escuros, longos, estou com uma blusa branca de manga curta. Bem, não tenho certeza se essa blusa é branca, eu sei que tem uma cor clara, né? Enfim.
Mas eu acredito que seja branca, se não for branca, próximo disso. Creme, não sei. Bom, então, com relação ao capacitismo. O capacitismo, ele, assim como o racismo e como a homofobia, ele é um problema estrutural, que realmente já está enraizado na nossa sociedade. Como foi feito aqui no início, né, da roda de conversa, toda essa contextualização histórica, né, do capacitismo, ele é algo que ele é um problema realmente que foi construído ao longo do tempo, que vem de muito tempo, e assim, ele é muito cruel no sentido de que ele afeta a pessoa com deficiência de uma forma muito profunda, porque já é difícil você lidar com uma pessoa dizendo que você não pode fazer tal coisa. Você imagina uma sociedade inteira fazendo você acreditar nisso. Porque o capacitismo é essa dúvida, Nossa, gente, desculpa. O meu computador tá falando, cachorro latindo, tá difícil. Mas, enfim, problemas da questão virtual, né? Mas, então, o capacitismo, ele é muito cruel no sentido de que ele é muito profundo, ele atinge de maneira profunda, porque é uma sociedade inteira duvidando das suas capacidades. De que você possa fazer coisas simples. E ele ocorre de maneira velada, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa na rua e a pessoa se admira de eu fazer faculdade. Claro que é muito legal esse reconhecimento, né? Tem gente que fala de uma maneira que realmente é legal, assim, parabéns por você estar na faculdade e tal. Mas tem gente tipo, nossa, você com uma deficiência na faculdade? Nossa, você assim, nossa, como é que você faz? Nossa, mas você consegue entender o que os professores estão falando? Tipo, claro que eu consigo entender, né? Assim, minha questão é visual, né? Nossa, mas como é que você chega na faculdade? Então, eu vou andando, pego o trem, né? Então, assim, as pessoas é uma coisa assim de realmente assim, como se você não pudesse estar lá, né? Como foram essas perguntas que foram mostradas no início, né? E sim, essa questão da ajuda, ela sim acontece com a pessoa com deficiência visual de uma maneira realmente muito invasiva, que às vezes a gente para pensar, muito engraçado quando se reúne eu e os meus amigos com deficiência visual, que é cada vez uma história diferente, né? Que as pessoas quando vão ajudar a gente, às vezes falta colocar a gente no colo, né? Quando você vai ver, por exemplo, estou descendo do trem, as pessoas já estão me segurando, já quando eu vou ver, já estou lá do outro lado, né? Então, assim, nem foi preciso eu falar nada. Então, realmente, às vezes é muito invasivo e, às vezes, com a questão da mulher, né, acaba até acontecendo um problema um pouco maior, que é a questão do assédio, né? Muitos homens se aproveitam dessa situação, se aproveitam do ato de ajuda para manifestarem ali um assédio com a mulher. Já aconteceu algumas vezes comigo, né, da pessoa chegar e vir me abraçando, né, e eu falar, não, peraí, não é assim, eu seguro no seu braço, não, mas assim tá melhor. Não tá melhor, peraí. Então, é uma questão que invade até o seu próprio corpo, né, como se a pessoa com deficiência ela não pudesse ter controle nem do próprio corpo. Bom, então, realmente, assim, para não me alongar muito da minha fala, questões que possam combater esse capacitismo é realmente criar políticas de conscientização, porque por ser um problema que realmente já está enraizado na nossa sociedade, é importante que se crie uma conscientização e uma nova maneira de perceber as pessoas com deficiência, de perceber essas pessoas como pessoas de fato, e não como pessoas que são coitadinhos da sociedade, que precisam de ajuda o tempo todo e que não podem fazer coisas normais, né? Que não podem se divertir, que não podem fazer nada, né? Enfim, e que são restritos a certos tipos de lugares. Porque, por exemplo, eu estou fazendo letras e eu quero ser professora, e muitas pessoas viram para mim e me falam: você vai ser professora do Benjamin Constant, né? Não, assim, não é o meu foco ser professora do Benjamin Constant. Não que não possa acontecer,
né? Nada contra o Benjamin Constant, mas por que eu tenho que ser restrita a uma instituição que é voltada para pessoas com deficiência visual? Eu não posso ser uma professora da UFRJ, por exemplo, eu tenho que ser só uma professora do Instituto Benjamin Constant. Então, realmente, tem muitas questões e que é importante que haja uma conscientização e que é importante que nós, pessoas com deficiência, nos façamos perceptíveis na sociedade, mostremos que estamos aqui, que estamos pensando e que não somos só corpos com deficiência, aliás, não somos corpos defeituosos, somos pessoas com sonhos e desejos de realizar esses sonhos. Bom, acho que é isso. Falar depois da Rose é até difícil. Eu sou o Luciano, de administração da UFRJ. Então, gente, eu tenho muita experiência, mas minha aula de inscrição, sou moreno, cabelo escuro, uso óculos, estou de camisa listrada azul e preto. Eu gostaria de até fazer um comentário de um amigo, eu sou até padrinho de casamento. Ele, além da fissura lábio palatal, ele é surdo de um ouvido e tem perda do outro lado. Então ele é deficiente e tudo mais. E ele simplesmente passou o banco, até que depois foi comprado o Banco do Brasil, era o Banco de Santa Catarina. Como pessoa normal, na ampla. Só que assim, era normal ele ouvir. Graças às cotas, você tá aqui, né? As cotas são muito boas. Parabéns, graças a você ter feito um curso com cota. E simplesmente ele é uma pessoa que ele é muito estudioso, muito focado. Hoje em dia ele é até auditor fiscal do Instituto Federal do Paraná e entrou também como amplo. Entendeu? Só que sempre minimizaram ele por causa dessa deficiência. E para encerrar, eu conheci a Rose até por causa desse coletivo que ela criou e estamos encaminhando, né, ele. E está sendo bem bacana. Rosilane Gadelha. Oi, desculpa, deixa eu aqui. Vamos lá. Eu vou abrir o segundo bloco, tá? E vamos lá. Eu queria lançar uma reflexão para vocês, uma pergunta aqui para o grupo. Será que essa tecnologia assistiva, né? A tecnologia, será que as técnicas usadas na educação podem ser consideradas tecnologia assistiva? E será que nós podemos proceder a favor do anticapacitismo na educação? Essa é uma questão que eu queria deixar como reflexão e queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Pode ser, pessoal? Sim. Estou embalada com a conversa aqui com a Rose. Eu posso falar, então? Pode. Então, Sim. essa questão das tecnologias assistivas, né? Bom, eu acredito que a gente ainda tem que melhorar muito nesse sentido na área da educação, porque realmente, assim, em sala de aula, eu não vejo, pelo menos, muitas tecnologias assistivas numa aula em si, né? Assim, porque, inclusive, eu acho isso um tema muito interessante, porque a metodologia da educação, as metodologias de aulas, eu acho que tem que avançar bastante, que a gente tem que sair desse padrãozinho de quadro e professor ali na frente. Porque realmente isso é algo que já está ultrapassado, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que outras formas de aula, como aulas mais dinâmicas, aulas com vídeos, aulas com outros tipos de materiais, eu acho que até podem ser mais... Dinâmica? Isso, que podem até ser mais inclusivas, né? E falta essa questão do professor ter mais acesso à questão
das pessoas com deficiência. Inclusive, esse é um tema que eu sempre falo, toda vez que eu vou falar de educação e de pessoas com deficiência, que eu acho um absurdo, que eu, assim, luto muito. Eu não sei, assim, como é que eu vou fazer isso algum dia, mas eu quero muito conscientizar as pessoas de que tem que ter uma matéria voltada para as pessoas com deficiência, uma matéria sobre deficiência... Oi? Vocês não estão me ouvindo, não? Estamos sim. Estamos. Pode continuar. Tá. Então, uma matéria sobre educação especial, né? Educação especial na graduação, porque o que a gente tem, né? Eu já falei, e as pessoas falam, mas tem uma optativa. Não, não é optativa, né? Não é para a pessoa fazer se ela quiser, né? Está se formando um professor. Ele tem que saber lidar com todos os tipos de alunos, todas as demandas que possam aparecer para ele. Não é aprender na hora, não é aprender no susto, né? Isso acontece muito quando eu vou entrar em sala de aula, a pessoa fala, nossa, mas eu nunca trabalhei com aluno com deficiência, eu não sei como fazer. Eu sempre falo, tá, vamos aprender agora. Mas é algo que já deveria realmente estar no currículo de um professor, né? É algo que já deveria estar na formação do professor. Então, assim, a gente já tem uma grande conquista, que é a Libras, como uma matéria obrigatória, e eu acho que tem que conseguir essa conquista de uma matéria voltada para a educação especial. Eu acho que é algo que a gente ainda tem que conquistar, que com certeza vai ser uma política muito importante em relação ao anticapacitismo. E assim os professores vão ter mais contato com questões relacionadas à inclusão. E quando o professor tem essa conscientização, os alunos acabam tendo também. Eu vou falar aqui de uma experiência que eu tenho na matéria de espanhol, que para mim é muito importante, que é com relação à audiodescrição. A minha professora do primeiro período não, gente, do primeiro espanhol, né, do espanhol 1, eu fui uma aluna, a primeira aluna dela, a gente começou a falar sobre audiodescrição, né, a primeira aluna com deficiência visual, e aí ela começou a criar um projeto em relação à audiodescrição. E aí, a partir dessa conscientização dela, os outros professores foram se interessando pela audiodescrição. E desde o espanhol 1 até hoje, eu estou no espanhol 4, todos os professores têm essa preocupação em me incluir na aula. E a partir da inclusão que os professores fazem, né? No espanhol 4 eu tive... No espanhol 3, todos os espanhóis eu tive essa experiência, mas o espanhol 4, que foi mais recente, a professora sempre fazia audiodescrição em sala de aula, o monitor que estava com ela também sempre fazia, ela sempre se preocupava em trazer vídeo com audiodescrição, então tudo que ela passava em sala de aula era com audiodescrição. Os próprios alunos ficaram muito interessados com relação a esse tema, e quando eu fui fazer um trabalho com algumas alunas da turma, elas mesmas fizeram audiodescrição das coisas que tinham no trabalho sem eu precisar, sem eu pedir. Então, olha que conscientização maravilhosa. Olha só como é que o impacto é grande quando o professor já tem essa noção. Olha só, os alunos mesmo se preocuparam. Então, com certeza, o professor ter acesso a esse tipo de informação, o professor ter isso na formação dele, é um grande diferencial para combater o capacitismo e para tornar a educação realmente inclusiva. Rose. Yeah. Eu me lembro quando você entrou na letra, assim, nós fizemos um movimento para informar os professores. Sim. Quando foi feito um movimento para informar os professores. Inclusive, foi feito até em alto relevo, na folha vegetal, depois a professora viu a folha vegetal e ela foi feita com borracha, foi feito com o alfabeto todo em alto relevo, com cola, lembra disso? O alfabeto grego. Sim, lembro, sim. Então, assim, foi feito todo o movimento. Mas a questão é o seguinte, nós temos várias técnicas na educação, né? Inclusive a linguagem simples, né? A linguagem simplificada, que também é uma técnica, certo? Que a gente pode considerar como tecnologia assistiva. Uma professora que coloca um aluno, que é uma técnica, tá? Um aluno autista. Estou dando exemplo aqui.
um aluno para brincar com uma massa de modelar numa sala, né, num recurso, numa sala, e ele coloca para desenvolver, ela coloca separadamente, ela está usando uma técnica, certo? Eu posso dizer que aquilo ali é uma tecnologia assistiva? Ela está colocando num canto ele para brincar com massa de modelar, para desenvolver os movimentos, né, de pinça e tudo, né, com a massa de modelar. Eu posso dizer que aquilo ali é tecnologia assistiva? É a pergunta que eu faço para vocês. Eu acho que não. Quer dizer, a tecnologia é assistiva. O aluno está tendo acesso, mas ele está sendo excluído, de uma certa forma. Exatamente. É a reflexão que eu trago para vocês. Depende muito da forma que é usada. Então, assim, a tecnologia assistiva ela pode existir, mas a forma que é usada é que tem que ser refletida. Então, ela deixa de ser quando se usa de forma, né, errada. Eu acabei não fazendo a audiodescrição porque caiu a internet aqui e eu tentei, não fiz minha audiodescrição. Não vou fazer agora porque está no final, então eu acho que não tem. Então, passar para o terceiro bloco. Alguém mais quer falar? João, quer falar? Quem mais está aqui que aqui eu não estou conseguindo ver? Luciano? Bom, Natália? só um pequeno complemento a tudo que a Rose falou. Assim, eu não preciso de tecnologia assistida. Sim. Porém, eu entrei na faculdade, eu ainda estava indo todo mês para Bauru. Então, é 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Fora que é pelo menos um dia de consulta, às vezes mais. No primeiro e no segundo período, eu procurei todos os professores e falei da minha situação. Só que assim, não ganhei falta, entendeu? Não tive problema com falta, nada disso. Mas uma coisa que eu sempre sentia, um abraço, uma coisa mais assim, Luciano, toma aqui uma apostilazinha do que foi dado na aula passada. Ou então, Luciano, caramba, você já está aqui de volta, né? Vou dar uma pequena releitura no que foi passado para você não ficar para trás. Mas assim, eu não tive eu não vi essa sensibilidade. E aí vai na parte que a Rosa falou. Falta um pouquinho o professor talvez estar mais bem preparado. Entendeu? Pelo menos eu acho isso. A informação, né? Tem Correto. que ser levada aí. Então, posso falar, Rosa? Pode, João. Rapidinho. É rapidinho. Não, só que boa tarde, meu nome é João, eu sou aluno de letras também, igual a Rose, sou de espanhol. Eu só queria fazer mais ou menos coro a fala da Rose, que eu também acho muito importante que nós deveríamos ter, sim, uma matéria obrigatória para educação, voltado para educação especial, né? Porque a gente, foi o que a Rose falou, a gente tem muito professores hoje em dia que não sabem lidar ainda com alunos especiais que estão entrando hoje na universidade. E eu posso falar isso meio que de causa própria. A Rose deve até lembrar, né? Porque quando eu fiz o Enem, eu fiz para a cota de escola pública, né? Porque eu sou cria da escola pública minha vida inteira. Depois que eu passei, né, que eu fui inserido para a cota de deficiente, porque a cota era relativamente nova. Então, como a Rose fala até hoje, já falou e outras pessoas também falam. Eu abri portas, né? Porque como eu fui o primeiro a entrar, depois que essa lei de cotas surgiu, então, de uma certa forma, eu abri portas para outros entrarem. Então, eu entrei, depois a Rose entrou e depois vários outros entraram. Isso eu estou falando da letras. E com a cota, hoje,
a gente sabe que a tendência é cada vez aumentar, né? Qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência. E no meu caso, quando eu entrei, né, também a Rose deve até lembrar, foi uma luta, foi uma briga para nós, né, conseguirmos, porque assim, eu sou cadeirante, mas eu tenho déficit de atenção e dificuldade de aprendizado. Até os professores entenderem isso, perceber isso, até a gente conseguir colocar isso na cabeça deles, foi difícil. Porque, assim, com exceção da Rose, né? A Rose, ela é deficiente visual. Então, quando você chega, você repara logo que ela tem alguma coisa, né? Porque a deficiência dela é visível. Mas quem não tem a deficiência visível como eu? Quer dizer, dá para perceber que eu sou deficiente. Eu sou deficiente físico. Eu sou cadeirante. Mas, assim, as outras questões que eu tenho, entendeu? Eu acabei de falar. E você percebe ao longo que você está convivendo com aquele aluno. Então, por isso que eu acho que nós deveríamos sim, né? Eu acho, concordo com a Maria Rosilene, que nós devemos sim lutar uma matéria de educação especial. Os professores, quando entrarem na sala de aula, que verem que eles têm um aluno especial, eles já saberem como trabalhar, para eles não tomarem aquele baque logo de início. Foi o que aconteceu, vou falar aqui, né, o meu campo de experiência, que é a letras, o que aconteceu na letras. A letras, ela tinha, sim, alunos especiais, mas não entrar com tanta frequência, porque antigamente não existia a lei de cotas para deficientes. Agora sim. Então a tendência é só deslanchar, como está acontecendo. A gente vê cada vez mais entrando mais alunos dessa natureza. E falando na questão da tecnologia assistiva, eu acho que sim, tem que melhorar muito ainda. Porque não é só coisas para os alunos com deficiências visuais. Claro, tem que ter coisas para eles também, sim. Mas também tem que ter coisas para a gente, né, que tem deficiência, que tem problemas pedagógicos, como uma adaptação de currículo, né, extensão maior de tempo de prova. Isso a gente tem. Porque isso, quando eu estou no presencial, para mim é conquistado, porque eu batalho, eu peço, eu tenho um laudo, eu tenho hora de prova, então os professores entendem e fazem. Mas quem não tem, né, um recurso desse para provar que precisa de, de um tempo maior de prova? E tem professor que recusa esse tipo de atendimento. Então, eu acho, sim, que a gente precisa mais de uma adaptação de currículo, João, de uma mas redução, também preciso. Só finalizando, Rose, rapidinho, e falando na questão do espanhol, né, que eu também sou de espanhol, eu lá no primeiro período, no espanhol 1, eu tive uma professora de espanhol e foi assim, de uma certa forma, eu acho que contribuiu muito
para a minha entrada na universidade e para fazer os professores enxergarem um pouco essa situação, né? Porque na época era tudo muito novo, ninguém conhecia nada, e a gente naquela briga para tentar as coisas, e se teve uma reunião aonde ela virou falou, pela reunião e na discussão viraram e falaram assim, a gente não vai conseguir, né? A gente acredita que não deve conseguir fazer muitas adaptações, muitas coisas, né? Porque a gente está formando um profissional do ensino. Lógico, evidente, parabéns. Está formando um profissional do ensino, como eu e Rose vamos ser daqui um tempo, e como todos vocês daqui são, né? Mas, antes de nós sermos um profissional do ensino, tem um ser por detrás disso. Tem uma pessoa por detrás disso, né? Então, não pode só se pensar, eu estou formando um profissional do ensino. Então, porque eu estou formando um profissional do ensino, como que eu vou fazer uma adaptação de currículo? Um exemplo, tá, gente? Como fazer uma adaptação de currículo se eu estou formando um profissional do ensino? Entendeu? Mas não pode esquecer que antes da formação existe aquele ser, existe aquela pessoa. Enfim, é só isso. Desculpa me alongar, que as coisas vieram na cabeça. Obrigado. Bom, a gente também acredita que a atitude tem sido um meio de vencer essas barreiras, né? Como a Maria Rosilene disse, a professora lá fez a audiodescrição, já deixou ela bem mais à vontade, bem mais inserida, né, no grupo, né? E a gente queria pensar um pouco agora, nesse segundo bloco. Meu nome é Vilma, eu trabalho também na UFRJ, sou técnica administrativa. Eu sou branca, tenho cabelo curto, uso óculos de grau e estou com um vestido preto de listras brancas. E ao fundo tem aquelas paredes divisórias com metade vidro, né? Transparente, metade fórmica, cinza. A gente queria agora falar sobre nessa cidade, na nossa sociedade, né, capacitista, que a gente sabe que vencer essas barreiras de demanda-oferta, né? Como, por exemplo, você vai num restaurante e não tem lá o dono do restaurante, né? Ele não investe em um menu, por exemplo, com braille. Nisso ele já está tolhindo a pessoa, né, de estar ali com aquela autonomia que ela gostaria de ter. Por que que uma pessoa cega não pode chegar no restaurante e ver alguém tem que ler para ela, né? Então, esse conformismo, né, que a sociedade impõe, essa inércia, né, de deixar tudo como está, a gente precisa dispor de atitudes que vão vencer essas barreiras e dar para vocês mais liberdade para frequentar, né, todo e qualquer lugar com a autonomia que vocês merecem, porque vocês são pessoas, indivíduos, como a Rosilane fala, né? Ela não gosta de botar pessoa, porque ela acha que isso é uma questão que ainda é muito vaga, ela prefere usar indivíduo, né? Com suas particularidades, com as suas especificidades, né? Então, a gente gostaria de colocar para vocês, que vocês falassem um pouco da dificuldade ou não de, quando partirmos para
se vocês sentem essa diferença quando vocês vão, por exemplo, para a área cultural. Museus, cinemas, teatros, parques, espaços culturais, de lazer. Vocês encontram essa mesma lógica de não inclusão? Qual a dificuldade de vocês na área cultural? Agora a gente estava falando né, da escola, e agora na parte cultural, qual a dificuldade ou não dificuldade, o que vocês sentem nesses espaços? Vocês podem falar um pouco mais para a gente? Eu acho que são muito pouco inclusivos, na minha opinião. Bom, eu não sei como é que está desses últimos anos para cá, né? A gente tem até a colega que está participando, né, da questão lá do museu, né? Eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, que está nessa questão da extensão, né? Que é quem? Não, acho que é a Natália, né? Natália. Enfim, então, assim, eu tenho uma outra amiga que está participando também dessa questão de adaptar, né, algumas coisas do museu, e eu acho isso muito importante, porque realmente, quando eu vou, assim, nos museus, assim, do centro do Rio, naquela parte ali, né, portuária, por exemplo, teve uma vez que eu fui com a minha família, porque aqui em casa, eu, minha mãe e meu irmão somos deficientes visuais. Meu irmão não mora mais com a gente, ele é casado, né? Mas aí a gente tinha ido lá no centro do Rio, estava tendo aquele aquário lá, esqueci o nome, tinha um nome específico para esse aquário, mas tinha um aquário lá e tal. No Aquarrio? Isso, no Aquarrio. E aí a gente queria ir, né? Queria ver e tal. Ver entre aspas, né? Mas, enfim, aí minha cunhada estava com a gente, minha cunhada enxerga. E aí ela falou que a gente quer ir lá para ver falou com o rapaz, né, que estava dando os ingressos e tal, para comprar o ingresso. Que a gente veio comprar o ingresso para ver ali o aquário e tal. E aí o rapaz olhou para ela e falou, só você, né? Aí ela falou, não, eu, meu marido, minha cunhada e minha sogra. Aí ele falou, mas eles são deficientes visuais, eles vão fazer o que lá? Não vão ver nada? Né? Então, assim, olha só que horror. Né? Então, assim, uma falta de acessibilidade, assim, minha cunhada, né, ia, claro, fazer a descrição de tudo, estava lá e tal, como ela estava fazendo, a gente tinha ido nos museus e tal, e aí a gente ia lá nesse aquário, ela ia fazer a descrição, mas depois disso a gente foi até embora, assim, meu irmão já ficou com raiva, eu não teria ido não, eu falei, meu filho, então vem cá, você vai adaptar isso aqui agora. Eu queria ter feito isso, mas o meu irmão ficou meio chateado e tal com a situação. Mas isso é um absurdo, porque tinha que ter audiodescrição de tudo, né? No entanto, não tem. E quando eu vou, assim, nos museus com os meus amigos, são eles que sempre fazem as descrições de tudo que tem lá, porque tem coisas que não pode pegar também e tal. Então, assim, eu vejo muita pouca falta de acessibilidade em relação aos museus, esses centros culturais, assim, realmente pouquíssima acessibilidade. Pelo menos no meu caso, não sei nos outros. Nossa, perfeito, Maria. Eu queria chamar o Eduardo para falar um pouquinho sobre o trabalho, né, que é desenvolvido no Museu da Geodiversidade, também onde a Natália atua. Cadê? Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou auxiliar administrativo em atividades culturais e divulgação científica, trabalho no Museu da Geodiversidade, que fica lá no Instituto de Geociências, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, lá na Ilha do Fundão. Eu vou me autodescrever rapidamente. Eu sou um homem de 30 anos, negro, tenho cabelos escuros, curtos, estou usando um óculos de grau de armação redonda e cor branca. E tenho ao meu fundo aqui uma placa marrom de madeira do meu armário. Primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Maria Rose, você é maravilhosa, seu relato
é muito impactante. Seu cabelo é lindo, tem que falar isso ao vivo, importante falar. E o seu relato é muito impactante. A questão que você falou do assédio que às vezes você sofre, e isso me impactou muito, porque é uma coisa que a gente fica pensando aqui, que é muito triste, e até que ponto essas coisas que as pessoas com deficiência sofrem, esses abusos, essas intervenções e de violência dos mais variados tipos, isso também não contribui para as pessoas, não sei, às vezes ficarem numa atitude meio piedosa com o deficiente, querendo proteger o deficiente, né? Porque você encontra o deficiente, às vezes, na rua, você não sabe o nível de autonomia que aquela pessoa tem e se ela conhece aquela região que ela está andando, se ela está plenamente autônoma, e às vezes as pessoas, sabendo desses riscos que às vezes a pessoa corre, se isso às vezes até não contribui para ela ter uma atitude capacitista, né? Porque a gente está discutindo aqui. Mas, para voltar rapidinho para o museu, então, lá no Museu da Geodiversidade, nós temos essa preocupação, né? Temos o nosso projeto de extensão, que é um museu para todos, que eu participo, Natália participa, Luciano participa, em que a gente tenta justamente eliminar o maior número de barreiras possíveis, não só na parte arquitetônica, que é onde geralmente, às vezes, as instituições se preocupam mais, mas também na parte comunicacional e atitudinal. Então, a gente já vem desde 2013 desenvolvendo várias estratégias, mapeando pontos que podem ser trabalhados. O nosso objetivo é o da maior autonomia possível à pessoa com deficiência como usuária do museu, né? Então, assim, que ela possa usufruir do espaço de forma plena e digamos assim, com o máximo de autonomia possível, né? Agora, durante a pandemia, nós passamos a desenvolver, né, pelas nossas redes sociais, vídeos, passamos a desenvolver uma série chamada Geoacessibilidade, onde nós fazemos vídeos usando como base peças do nosso acervo, peças acessíveis do nosso acervo, peças que estão na exposição, que podem ser tocadas, e aí nós usamos essas peças como base para os nossos vídeos. Eles são inteiramente feitos em Libras, com audiodescrição, com legendas. Então, a gente tenta reunir o maior número de recursos possíveis, né? O que é muito comum, né, isso que a Vilma citou, desse exemplo do restaurante e tal, e é muito comum, às vezes, nas instituições, nos museus, a pessoa coloca um recurso de acessibilidade, às vezes, assim, uma rampa ou uma placa em braille, um recurso isolado, e ela acha que está fazendo acessibilidade plena ali. É claro que a gente não está aqui também para tacar pedra nos museus, porque a gente sabe de todas as dificuldades que as instituições museológicas passam, dificuldades orçamentárias e de pessoal. Então, a gente sabe que também existem limitações e as pessoas vão aos pouquinhos. Mas é preciso salientar também que não é o suficiente. Às vezes, um recurso de acessibilidade isolado, ele não é o suficiente para promover o pleno usufruto da pessoa com deficiência, né? Tem que pensar um contexto geral, até mesmo como aquela pessoa vai chegar àquele espaço, né? Se a pessoa tem condição de chegar àquele espaço e usufruir. Não adianta o espaço estar lá todo preparadinho e perfeito para a pessoa se ela não consegue acessar, se ela não consegue, ou então se ela chega lá e ela não é bem recebida, onde entra a acessibilidade atitudinal. Eu queria pegar só um finalzinho aqui para citar um trecho que eu peguei aqui de dois autores, Ruiz e Ledô, peguei de uma publicação que eu acho que exemplifica muito isso nesse aspecto dos museus, em que eles falam assim, abre aspas, muitos profissionais de museus têm algumas ideias equivocadas sobre a aplicação integral da acessibilidade,
Questões como: é mais caro? Vai alterar meu design? Vai complicar minha gestão? Pode ser prejudicial ou menos cômoda para os visitantes normais? Mas o que é um visitante normal? Se algo que caracteriza a sociedade é precisamente sua diversidade, que é a norma e não a exceção da dimensão humana. Assim, não se trata de integrar no museu os que são diferentes, mas partindo do pressuposto de que todos temos capacidades e necessidades diferentes. Ruiz e Ledoux, 2013. Então, eu acho que é bem nessa linha, assim, a medida é a deficiência do espaço e não da pessoa em si. Né? Se a pessoa não consegue usufruir de uma forma plena do espaço, a gente não deve jogar essa responsabilidade para cima do indivíduo e, sim, do espaço que ainda não está plenamente adaptado. E é nessa linha que a gente está buscando sempre melhorar. Maria Rosilene, esse teu depoimento aí foi o que mais me impactou quando eu fiz o curso. Eu propus uma cartilha para as pessoas que atendem, que ficam lá na entrada, estarem um pouco mais capacitados, né, para atender as pessoas com deficientes, para não botarem elas para fora antes mesmo de entrar, né? Já acabou aí. Exatamente. Obrigada, viu? Porque realmente bem, não sei se melhorou, porque isso aconteceu em 2017. Eu espero que tenha melhorado desde essa época, né? Acessibilidade atitudinal. Sim, exatamente. É o foco. Agora... Só um comentário. Eu faço parte do Museu para Todos, né? Sou muito grato de estar fazendo parte. E assim, eu tenho saído pouco por causa da pandemia. Mas a gente vê o quanto os locais não são inclusivos quando eu comecei a ler o material do Museu de Biodiversidade. Tudo que eles, mesmo com as dificuldades, conseguiram trazer para o museu, aí às vezes eu fico até meio maluco. Eu já olho, vou num lugar, caramba, como é que a pessoa consegue, um cadeirante consegue chegar aqui? Como é que uma pessoa com problema visual vai se deslocar, vai compreender o local? Então a gente vê o quanto falta ser inclusivo, né, os locais. Verdade. Rita? Bom, pessoal, vamos abrir o quarto bloco, que já estamos no avançado da hora, né? Eu me chamo Rita Gomes, eu estou como assessora da Assessoria de Inclusão e Acessibilidade da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros. Estou vestindo um vestido preto. Estou sentada, atrás de mim tem uma estante com livros e alguns objetos de decoração e também uma parede de azulejo com degradê que vai do ocre ao marrom claro. Eu já começo respondendo a algumas coisas que eu ouvi nas falas anteriores, porque a gente já vai encaminhando para as considerações finais também. Primeiro, nós já estamos sensíveis com relação aos professores não saberem lidar com pessoas com deficiência. E, por isso, a Pró-Reitoria de Graduação, mais a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, mais a Diretoria de Acessibilidade, o Fórum FRJ Acessível e Inclusiva e alguns outros parceiros, estão criando um manual de boas práticas, por assim dizer, ainda não é a versão final, mas, enfim, com algumas orientações básicas de como receber esse estudante com deficiência, que adaptações deveriam ser feitas para incluir o maior número possível de pessoas. Nós hoje não temos estenotipista, nós não temos audiodescritores, mas nós podemos estar melhorando essa aula remota, né? Melhorando um áudio, melhorando o tamanho da letra, a fonte que é utilizada, o contraste que é utilizado.
Então, são pequenas dicas que nem todo mundo sabe como fazer, e não sabe mesmo, porque durante sua formação não teve acesso a essa informação, e nós que lidamos com isso temos a obrigação de estar compartilhando com quem não sabe como fazer, a fim de que nós tenhamos não só o acesso garantido, como a permanência e a conclusão exitosa de todas as pessoas com deficiência dentro da UFRJ. Tá? Então, esse material está sendo produzido, assim também como nós estamos conversando acerca de uma disciplina de acessibilidade que seja disponibilizada, porque, como a Maria Rosilene comentou, nós já temos hoje garantido a Libras, mas nós não temos uma disciplina de acessibilidade que possa ser fornecida para todos. Então, a gente observa que a graduação desses profissionais não teve esse conteúdo, eles não sabem como fazer. Então, nós estamos pensando numa disciplina que possa estar abarcando o maior espectro possível de informações acerca de pessoas com deficiência. E pegando esse termo pessoas com deficiência, eu insiro o tema do quarto bloco, né? Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram chamadas pela expressão necessidades especiais, portadoras de necessidades especiais. E aí, o que eu quero que vocês se posicionem, falem um pouquinho, por que esse termo é problemático? Que motivos levam à não adoção mais desse termo portador de necessidades especiais, ok? Quem começa? Posso? Claro. Então, rapidinho, eu vou confessar que, de fato, sempre sempre usei, né, até entrar na UFRJ em 2017, que era pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu sempre usei esse termo, né, e sempre ouvi pessoas usando esse termo. Até que quando eu entrei, quando eu estava no presencial, né, logo na minha entrada, bem no iniciozinho, eu participava muito do fórum de acessibilidade, né, que em um dos primeiros fóruns foi lá que foi dito, ainda com o reitor, né, anterior, a última gestão, que a cota estava sendo iniciada, né, estava sendo aberta, e aí basicamente só tinha aluno da nova leva, né, que era o meu caso. Aí muitos falaram, se não me engano, acho que até você, Rita, muitos falaram que a gente estava pegando portas, né, como eu falei na minha fala anterior, e falaram que esse termo não é um termo muito apropriado. Eu, de fato, tomei um baque. Fiquei surpreso. E depois pensando, de fato, realmente é problemático. Na minha visão, eu penso em que sentido? Começando pela palavra portador. Portador, todos nós somos. Né? Nós podemos portar um passaporte, por exemplo, nós podemos portar uma caneta, qualquer um pode portar o que quiser, né? Pensando na palavra portador. Agora, pensando na palavra necessidade, todos nós temos alguma necessidade, né? Necessidades essas de diferentes aspectos, de diferentes distinções. Não precisa ser só necessidade intelectual, física, visual. Mas pode ser necessidade
de, sei lá, vou usar aqui o nosso momento atual, pandemia, a gente até que está cheio. A necessidade de, mesmo sabendo que não pode, mas necessidade de pegar um ar livre, de sair, de caminhar, necessidade médicas, né? De ir no médico, necessidade de tomar uma medicação por algum problema. Vou usar aqui a pessoa que é diabética. Ela tem necessidade, ela precisa tomar um remédio para controlar a diabetes dela. Então, por isso que eu acredito que esse termo, de fato, é problemático. Só isso. Obrigado. Eu concordo com o João, eu acho, na verdade, esse termo muito engraçado, porque realmente, assim, partindo da semântica da palavra, né, portar, você portar algo físico, né, então, assim, é que nem, tipo, fulano foi preso portando drogas, né, agora daqui a pouco vai ter, fulano foi preso porque é portador de deficiência. Né? Então, assim, não é assim, né? Então, eu sempre achei esse termo muito engraçado, portador de deficiência, assim, para mim, realmente, quando atualizaram isso, eu fiquei, pessoa com deficiência, poxa, faz todo sentido, que realmente, a deficiência, ela é um detalhe da pessoa, né? Não é algo que eu tô portando, eu não tô saindo de casa e, tipo, antes de sair de casa, peraí que eu esqueci minha deficiência visual, deixa eu pegar ela aqui, né? Enfim, então, eu acho que ele é problemático nesse sentido, assim, concordo com o João. Rapidinho, posso fazer uma pequena pergunta aqui? E ver aqui na minha cabeça. Não sei se também é uma coisa coerente. Para mim, quando a Rose falou do termo deficiente, né, deficiência, será que não soa meio estranho? Porque deficiente, todos nós podemos ser. Também, sei lá, deficiente, sei lá, vou usar um meio tecnológico. Deficiente em mexer em tecnologia, hoje em dia. Para mim, eu fico perguntando, será que o termo ideal ainda não seria pessoas com necessidades especiais ou não? Enfim, só uma reflexão, uma dúvida. João, hoje em dia, só um momentinho, Natália, as pessoas têm até usado deficiência permanente. No início eu não estava entendendo o porquê deficiência permanente. É justamente para marcar que, por exemplo, se eu estou cego, né? Se eu fiquei cego por conta do diabetes ou nasci com glaucoma, eu não deixo de ser, né? Se eu tive uma amputação, meu braço não vai crescer de novo, a minha perna não vai crescer de novo. Então, aquela deficiência é diferente de, por exemplo, eu tenho uma deficiência em inglês, eu não sei inglês. E aí eu posso pegar e correr atrás de um curso de inglês para suprir a minha deficiência. Então, é nesse sentido, as pessoas estão usando agora a nomenclatura pessoa com deficiência permanente, até para mostrar que há uma diferença, né, entre algo que é provisório e que você tem como mudar esse estatuto e algo que não é. Entendeu? Só complementando a fala da Rita, né, o próprio modelo, né, biopsicossocial, ele diz que é uma condição permanente que, em interação com as barreiras, configuram deficiência. Então, se a gente idealizar uma sociedade também sem barreiras, essa deficiência já não vai mais existir, porque não é uma condição da pessoa, é uma condição do meio, né? Então, quando a gente atua sobre essas barreiras e elimina essas barreiras, não vai existir nenhum impedimento, né, da pessoa com alguma condição específica de usufruir de qualquer ambiente. Então, é interessante essa questão da permanência, porque, né, é uma condição específica da pessoa que ela não vai deixar de ter e que, em contato com as barreiras, configuram deficiência. Então, só existe a deficiência porque existe a barreira.
Não é uma condição da pessoa, é uma condição do meio. Eu acho que esse modelo biopsicossocial, essa definição é importante para que a gente passe a refletir também sobre as barreiras, né? E também tem outras nomenclaturas que eu já escutei, né, outros termos, de pessoa com diversidade funcional. E, além disso, eu tinha um professor que ele falava, né, que não existe uma necessidade especial. Por exemplo, ele usava o exemplo do banheiro, né? Uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas vai ao banheiro. Ela não tem uma necessidade especial de fazer xixi, por exemplo. É uma necessidade de todos nós. Só que ela tem uma condição específica que, em contato com a barreira, que muito provavelmente, nesse contexto, é uma barreira arquitetônica, né? Ela precisa de algumas adequações do espaço. Mas a necessidade, ela não é uma necessidade especial. E você mesmo, né, João, já deu vários exemplos aqui na sua fala de várias necessidades comuns, né? Então, eu já ouvi também a substituição do termo necessidade especial por necessidade específica. E aí eu acho que é um termo muito adequado, né? São especificidades. Todos nós temos especificidades, só que algumas são permanentes e outras não. E aí, eu só gostaria de ressaltar mesmo esse modelo biopsicossocial para que a gente mude o foco dessa palavra, né, da deficiência, que você até fez esse último questionamento, que é uma coisa do meio, é uma coisa da barreira, não é uma coisa da pessoa. E acho que é isso. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Damiane, para ela fazer o fechamento da atividade. Vamos lá, Bom, Dani. gente, a gente poderia continuar aqui conversando, né, por horas e horas, porque esse é um tema que não se esgota em apenas uma roda de conversa, né? Eu acho que o movimento que a UFRJ vem fazendo, como a Rita falou, de estar sensibilizando, né, os professores, os técnicos e até mesmo os alunos em relação ao recebimento, né, desses estudantes com deficiência para propor, né, um aprendizado adequado do jeito que todo mundo tem direito, através de conversas, né, de fórum, de ouvir vocês, para que a gente consiga fazer do nosso dia a dia, do nosso trabalho, um trabalho que consiga atender a todos os direitos, né, de todos. E aí, assim, agradeço a participação de todos e todas e todes, né? A gente acha que não deveria ser, né, tão difícil entender que os problemas de acessibilidade no cotidiano se resolveriam apenas com uma simples mudança de atitude no convívio coletivo, né? Os futuros são possíveis se pudermos incidir no presente, no agora. E o futuro anticapacitista se faz em curar esses preconceitos, né? Acabar com as piadas, com os termos engraçados e celebrar as diversidade que existe no mundo. Inclusão não é um favor, é um direito. Assim, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá bom? Muito obrigada e que a gente possa brevemente, né, nos encontrarmos nos corredores da UFRJ, né, inclusiva e acessível. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, tá? Obrigada, viu, gente? Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos. Conhecer vocês, ouvir vocês, foi enriquecedor. Obrigado, boa tarde. Só uma informação para vocês. Na gastronomia, nós temos uma disciplina de acessibilidade, tá? Isso eu ia falar. Tem mais umas 2 áreas que já tem disciplina de acessibilidade. Vou falar isso para vocês informar. Beijo, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, boa semana. Tchau, obrigada.